Olá, eu sou a chefe Carla Elage. Estou aqui hoje para mais um papo com você e hoje a gente vai falar sobre produtividade, né? Quando a gente fala de restaurante, que a gente fala de qualquer tipo de negócio, uma pequena indústria, uma indústria grande, um serviço de consultoria, mesmo a gente fazer, né, trabalho em casa, a gente hoje está numa fase aí de se descobrindo como donos de casa, você, eu, né? E num tempo que assim, a gente fica muito mais tempo hoje dentro de casa, ou seja, a gente fica o dia inteiro dentro de casa, e nós temos que nos reinventar e nos tornar produtivos, que seja na hora de lavar a roupa, que seja na hora de cozinhar, que seja na hora de trabalhar, em qualquer momento. É muito importante a gente estar sendo muito produtivos. E nesse momento que nós estamos passando, ele é bem difícil, né? Ele está sendo um momento bem complicado para muita gente. As pessoas estão sendo mandadas embora dos seus empregos, a gente tem empresas que pararam totalmente de faturar, tem empresas que estão faturando 5% do que faturavam, 10%, 20%, como tem empresas que estão se reinventando e estão dentro de nichos de mercado que não estão sofrendo com essa crise que nós estamos passando. E aí aparece uma grande dificuldade, que é a falta de dinheiro. E a falta de dinheiro, ela gera uma insegurança que as pessoas têm de como é que eu vou comprar comida de amanhã? Né? A gente não está nem falando de viagem, não estamos falando de férias, não estamos falando de roupa. A gente está falando de pagar a conta de amanhã, de luz, de água, de comida. E essa insegurança, ela mexe muito com a nossa autoestima. E mexer com essa autoestima mexe muito com a nossa produtividade. Porque a gente começa a ter um termo que é muito bom, que é procrastinar. O que é procrastinar? Eu simplesmente fico parada pensando num monte de coisas que provavelmente ou possivelmente, ou se Deus quiser, não vão acontecer, e a gente gasta grande parte do nosso dia pensando em coisas que não vão nos trazer nada. E é por isso que eu acho que a gente tem que reverter esse mindset. O que é o mindset? É como a minha cabeça está formada. O que eu quero para mim? O que eu espero para mim? Tem gente que vai fazer essa mudança através de oração, através de pedido, através de leitura, vendo um filme, autoajuda, psicoterapia. Tem N formas. Mas o que a gente não pode é deixar essa insegurança tomar conta e não nos deixar sermos produtivos, tá? E aí nós vamos falar sobre produtividade dentro de uma empresa, dentro de um restaurante. Hoje a gente vai falar com foco a produtividade para restaurante, mas em vários momentos nós vamos trazer isso para nossa produtividade pessoal. Muitas vezes eu comento nas palestras que eu dou, nos cursos, enfim, sempre, que assim, a realidade e a postura do dono da empresa, eventualmente ou quase todas as vezes, é a mesma postura que ele tem na vida pessoal. Então aquela pessoa que é desorganizada, no quesito contas da vida pessoal, ele vai ser desorganizado no quesito contas na empresa, porque a empresa nada mais é do que o perfil e aquele chefe ou de cozinha, aquele diretor de empresa, mas a vida pessoal dele é transferida para a vida profissional. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? E aí, se eu estou sendo pouco produtiva, ou se eu estou estressada, ou qualquer coisa parecida com isso, o que acontece? Eu acabo transferindo tudo isso para o meu negócio. Então, se eu estou trabalhando hoje de casa e eu quero que o meu negócio tenha produtividade,
eu tenho que trazer essa história para dentro de mim, tá? E a produtividade nada mais é do que uma relação do que eu produzo por algum índice, ou número de funcionários, tempo de execução, equipamentos que eu vou precisar. Então a produtividade ela sempre está relacionada com o que é produzido, produto ou serviço, e algum índice. Aqui em casa, por exemplo, que eu estou em casa trabalhando, como é que eu meço a minha produtividade? Quantas páginas de livro eu estou lendo, o que eu consigo colocar no Facebook, publicar, fazer post no site, fazer o planejamento junto com a equipe que me dá suporte do que a gente vai divulgar, como que vai divulgar, do que vai ser feito de tráfego desse material, enfim. Então tudo isso é produtividade. Produtividade é quanto tempo eu demoro para dobrar X camisetas, produtividade é quanto tempo a máquina demora para lavar a meia, né? Então tudo isso é produtividade e eu trabalho muito dentro de caixinha, né? Eu sou muito planejada. Então assim, se eu vou para a cozinha para fazer o almoço, eu já fico pensando que eu vou colocar a roupa na máquina, enquanto eu termino o almoço dá tempo de não sei o que, enquanto cozinha o ovo dá tempo de eu dobrar X roupas. A minha cabeça funciona assim, gente, o dia inteiro. Vocês devem estar me achando louca, né? Mas não sou não, mas dá certo, né? E é por isso que a gente consegue fazer ao longo do dia várias atividades. E aí, quanto maior for a relação entre o que eu consigo produzir com esse outro que seja páginas de livro que eu vou ler, que seja quantos funcionários eu vou utilizar, quanto maior esse índice, melhor é a minha produtividade, tá? E em restaurante, quando a gente vai falar um restaurante, né? A gente em geral mede a produtividade pelo número de funcionários, como uma indústria de lingerie, como uma indústria de meias, como enfim, a gente tem várias formas de medir, mas em geral é pelo número de produtos que aquele colaborador faz, tá? E isso acaba tendo um grande valor dentro da empresa. Quanto mais produtiva a empresa, melhor é o valor dela. Por quê? Porque quanto mais produtiva ela é, significa que ela tem um menor custo de produção e que ela, a princípio, é mais lucrativa. E isso faz com que o valor da empresa aumente. Por quê? Porque demonstra gestão. E gestão, gente, é tudo. É gestão na nossa vida pessoal, gestão na empresa que nós temos, na empresa que nós trabalhamos, é muito importante. Principalmente hoje, nessa época que a gente está vivendo, mais uma vez, né, louca, é muito importante a gente trabalhar com gestão e saber que tudo está sendo devidamente planejado, tá? A gente tem que planejar da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir. E que seja um planejamento dentro de gestão e que nós tenhamos uma ótima produtividade, ou seja, que a gente renda exatamente aquilo que a gente está proposto a fazer, tá? Então, a primeira coisa, planejamento. O que eu vou fazer? Tal hora, tal hora, tal hora. De manhã, de tarde, de noite. Se eu vou trabalhar, se eu tenho uma call, que hora que vai ser essa call? Quanto tempo vai demorar essa call? Fazer um planejamento dessa call. Como que vai ser? Para não ficar perdendo tempo das pessoas. Falando e não indo direto ao ponto. E cada vez mais, uma das coisas mais caras que a gente tem hoje, eu acho que sempre foi, né? Mas eu acho que hoje é muito caro. É tempo. Tudo é medido por tempo. Tudo.
é medido por tempo, o horário que eu acordo, é medido por tempo, o tempo que eu levo para ir para o trabalho, a consulta médica é por tempo, tudo é tempo. Né? O contrato de trabalho, 8 horas de trabalho por dia, então são 44 horas semanais. Então assim, tudo é tempo, e tempo é muito caro, porque é o tempo que nos permite realizar, tá? E aí, como é que eu faço então para fazer essa produtividade ser o máximo que eu posso, né? Eu tá no meu máximo. E a gente vai lembrar de novo então que produtividade é a relação entre o que eu produzo e algum índice para isso ser produzido, que seja número de funcionários, que seja equipamento, que seja tempo, é sempre essa relação. Quanto maior a relação, ou seja, mais produção com menor custo, com menor número de pessoas, com menor número de equipamento, sinal que eu tenho um melhor desempenho, tá? E uma melhor produtividade. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente fala de produtividade é: o que eu estou produzindo tem qualidade? Ou eu, para ter uma maior produtividade, eu comprei um produto de menor qualidade para fazer aquela produção, né? Então a produtividade, ela também tem muito a ver com qualidade. Por exemplo, se eu pegar aí não é qualidade, mas a gente vai falar de preço. Se a gente pegar, por exemplo, uma fábrica de biscoito Balduco, né? A fábrica de biscoito Balduco, ela é toda, com máquina enorme, não sei o quê. E eu vou comparar a produtividade de uma fábrica dessas com uma fábrica ou um artesanal, uma produção artesanal de biscoitos caseiros, que eles são enroladinhos um por um na mão. Eu não consigo comparar nem custo, nem qualidade, nem produtividade, porque a forma é completamente diferente. Porém, os dois são biscoito. Mas eu posso também comparar a biscoito Balduco com uma outra fábrica de biscoito, aonde uma usa uma farinha tipo AAA e a outra usa DDD, né? E aí, aquela que a farinha, ela não tem procedência, a gente não sabe de onde ela veio, como que ela foi produzida, e aí a gente está impactando qualidade também. E muitas vezes em restaurante, uma coisa que eu falo bastante quando a gente fala de ingrediente, é que vários ingredientes a gente compra mais barato. Nossa, o ketchup tal é muito mais barato que o Y, né? O X é mais barato que o Y. Só que para eu ter o mesmo acabamento, a mesma cor, o mesmo sabor do X e do Y, eu coloco um do X para 2 do Y. Então o barato sai o caro. A mesma coisa, produtos descartáveis, aquele copinho. Ah, porque o copinho é mesmo mais barato. Só que você pega no copinho, pula, né? A pessoa se molha. Saquinho plástico, né? Saco de lixo. Eu acho que muita gente já tem essa experiência de chegar, pegar um saco de lixo. Nossa, é bem mais barato. Na hora que você bota a primeira coisa, o saco de lixo rasga e cai tudo no chão. A mesma coisa, lembram a coisa do saquinho de supermercado? Que tem saquinho de supermercado X e tem Y. E tem aquele que você põe 1 quilo de arroz, bota uma latinha, ele já fura. E tem o outro que é bom. Então, assim, nós temos que, na produtividade, também tomar muito cuidado com isso. Com a qualidade do que a gente está entregando. E isso tem a ver com o produto de origem, tá? Quando a gente fala, né, de produtos tipo da Balduco que eu estava falando, e da fábrica de biscoitos artesanais, a gente tem que entender que cada empresa tem um posicionamento. E esse posicionamento, ele também é muito importante para eu poder dimensionar um e o outro, tá? Também
quando a gente fala desses dois produtos, a gente está falando de nicho de mercado. Não dá para comparar alhos com bugalhos, né? Não dá para comparar o gatinho da minha casa com o leão que está na África. Então, sempre ter plena noção de qual é o nicho de mercado que eu vou atender. E a minha produtividade, não adianta nada eu colocar uma pessoa mais barata e que enrola e que faz o meu biscoito todo torto e tirar aquela pessoa que da mesma forma era produtiva, porém um pouco mais cara, e fazia meu biscoito bonito. Então, muitas vezes a gente tem que ver, né, quais são as dimensões e qual é a nossa intenção, qual é o produto que nós queremos entregar, tá? E isso é muito, muito importante. Em restaurante é muito importante também, porque que produto que eu vou entregar, como que vai estar esse prato montado, quem é esse colaborador que está executando esse produto, como ele está executando esse produto, tá? Bom, existem no mercado várias ferramentas para medir produtividade. Entre elas, alguns sistemas super complexos, difíceis de se lidar, com plataformas extremamente sofisticadas, que são usados para venda, são usados para alguns outros tipos de avaliação dos funcionários. No caso de restaurante, é um pouco mais difícil da gente fazer uma análise por esse tipo de plataforma. Um jeito que eu sempre indico, né, da gente fazer essa avaliação desses colaboradores é através do que é produzido, a aparência do que está sendo feito e o tempo que ele está levando. Porque a gente consegue comparar. Então eu vou ter que descascar X quilos de batata hoje. Aquela pessoa, um deles descascou, a batata ficou linda, maravilhosa, toda certinha. O outro descascou, a batata ficou muito menor, metade foi pro lixo e ficou toda picada, toda feia. Então, assim, existem formas de eu entender cada colaborador como está trabalhando. Quanto tempo demora para lavar X pratos, quanto tempo demora para lavar X copos, quanto tempo demora para cortar ou para porcionar X quilos de carne. E essas comparações, elas são muito importantes. Por quê? Eu, há 3 anos atrás, comecei a trabalhar num grupo de restaurantes, fiquei lá há 2 anos, muito tempo. E eu fui contratada porque era para fechar o negócio. Né? Olha, Carla, você vem, eu vou fechar, e eu não sei por onde ir, isso era começo de 2017, né? Eu já tinha feito uma avaliação em 2016, estávamos saindo daquela crise de 2013, 2014, e assim, Carla, vem porque eu vou fechar. E aí, para esse fechamento, eu tinha que reestruturar a empresa. Né? Eu trabalho muito com turnaround. Turnaround é assim, em português é a virada. É uma metodologia que você reestrutura a empresa para ela ou ser vendida ou para ela tomar outro rumo e ir em frente por alguma razão, ou a gente reestrutura essa empresa para crescimento, né? E aí fui trabalhar. Quando eu cheguei lá, eram 150 funcionários, 5 restaurantes, trabalhavam só para almoço todos eles, era um buffet bem bacana de almoço, em pontos extremamente nobres, aqui em São Paulo, quem conhece, Avenida Paulista, Avenida Faria Lima, perto da Rebouças, na Avenida Nações Unidas, que é ali perto do Shopping D&D, enfim, Alameda Jaú, né, aqui nos Jardins. E aí me dei com esse cenário. Aí eu olhei, na hora que eu olhei, né, os grupos, eu falava assim, nossa, mas pra que tanta gente, né, trabalhando aqui? Ah, porque precisa, porque precisa, porque precisa. Bom, eu comecei a trabalhar lá em maio. Em novembro,
nós tínhamos descido quase 45% a equipe. Com melhor produtividade, porque eu cresci o faturamento e a venda desse restaurante nesse primeiro ano mais ou menos 15%, né, nesses primeiros 6 meses. E aí, através de várias ações, nós fomos identificando quem eram os bons que trabalhavam de uma forma mais produtiva, quais trabalhavam de uma forma menos produtiva, aqueles que não trabalhavam com a mesma produtividade dos outros, foi feito um treinamento, quem respondeu ficou, quem não respondeu foi embora. E aí o que mais que aconteceu? Como a empresa começou, a equipe se mostrou e começou a ser muito mais produtiva, o que aconteceu com aqueles que não responderam? Simplesmente saíram e nós ficamos, não que nós tivemos que recolocar pessoas no lugar, não, simplesmente não existia mais aquela X vagas, né? Uma casa que tinha 50 funcionários, hoje trabalha com 30, 28. Carla, mas como que dá para fazer isso? Dá porque é investido em treinamento, assertividade, desempenho, né? Então existe uma preocupação muito grande em você melhorar a forma como esse colaborador trabalha. A gente pode melhorar através de equipamentos de qualidade, faca que funciona, descascador que anda, batateira que funciona, cortador de frios que dá jeito, que vai e que não tem que cortar na faca. Então, assim, em cozinha também nós temos vários ótimos aliados que são os equipamentos, que muitas vezes funcionam no lugar de 3, 4, 5 colaboradores. Só que esses equipamentos você compra, você pagou, ele tá pago, acabou, né? E se esse colaborador também tá treinado e sabe a importância do trabalho que ele vai fazer, o que acontece? Ele faz um uso adequado desse equipamento também, e que isso é muito importante, tá? Bom, outros incentivos que a gente pode dar. Hoje muito se fala que assim as pessoas elas dão prioridade muito mais do que para o que eles recebem em dinheiro, para outros quesitos. Número 1, a gente já falou, é o treinamento. Número 2, ter um plano de carreira. O cara saber que assim, ele vai poder ganhar mais com você, ele vai poder ganhar mais no seu negócio. Como? Ele vai subir de posto. Então, se ele entrou como apoio de cozinha, tô precisando de alguém para salada, para apoio de salada. Ele estava na pia. Aí eu vejo que ele tem super a ver com aquele posto que vagou. Aí eu pego ele e coloco para ajudar, para apoio de salada. E aí as pessoas começam a crescer. Quando eu tive 2 restaurantes, né, fora o buffet. E quando eu montei um deles aqui no Shopping Marketplace, aqui em São Paulo, uma das coisas que eu fiz muito foi entrar num projeto que é do governo federal, que chama SBET, Instituto de Trabalho e Ensino. E eu pegava estudantes de baixa renda e colocava como estagiários no restaurante, né? Então é aquela coisa do primeiro emprego, né, do menor aprendiz. E 2 dessas pessoas se tornaram chefe de cozinha, trabalhando comigo, e foram crescendo, crescendo, crescendo. E vários deles também, elas 2, a Maíra e a Patrícia, são muito queridas, adoro as 2, não sei se elas estão aí me assistindo, mas as 2 começaram como auxiliar, menor aprendiz, chegaram a chefe de cozinha. E quem me conhece que tá, né, eu tô vendo algumas amigas aí, vão lembrar delas, porque até hoje aqui na minha casa, se eu preciso de alguma coisa, são elas. Carla, preciso de alguém para fazer alguma coisa para mim, são elas. E elas têm outros empregos, né, hoje. Então, assim, é investir no ser humano. Vamos investir na melhoria de cada um, na melhoria
desse profissional que muitas vezes não tem uma oportunidade. Agora, dentro da tua empresa, seja ela qual for, dentro do seu restaurante, dentro da sua operação, do teu serviço, qualquer que seja, ele tem opção de crescimento. Plano de incentivo. Plano de incentivo é aquela coisa de você dar premiação para o melhor funcionário do mês, melhor funcionário do ano. É aquela pessoa que é eleita, o que mais colaborou, foi o mais colaborativo. Então, com isso, você pode dar presentes, você pode dar uma viagem, você pode dar um almoço, uma pizzada, ir na pizzaria, no churrascaria com os familiares. Então existe muita coisa de incentivo que você pode dar e que a pessoa vai se sentir muito feliz por isso. Uma das coisas que eu gosto muito de dar e de sugerir é essa coisa de ou você vai almoçar, vai jantar com a sua família, porque inclusive o exemplo que está se dando para os filhos desse funcionário é assim: você viu como é bom ser bom no que faz? Seja bom que nem eu fui, que você também vai ser reconhecido, você também vai ganhar. Então, nós estamos com esse tipo de atitude, a gente está fazendo uma rede do bem, uma rede de crescimento, de um comportamento que a próxima geração, ou quem está do lado, está percebendo. Então, sempre programa de incentivo, valorizando o teu funcionário e mostrando para quem está no entorno dele o quanto importante é ser bom no que se faz. Definir liderança. Com essa coisa do plano de carreiras, a gente começa a identificar lideranças. Quem são esses funcionários que mais me ajudam? Quem são esses funcionários que mais colaboram comigo? Quem são esses funcionários que fazem a minha produtividade crescer, o meu negócio crescer, a minha lucratividade crescer? Porque lembra, quanto maior a produtividade, menor o custo e eu consigo ter uma maior lucratividade. Se eu tenho um menor custo e uma produção legal. Se eu fizer a precificação correta, tem vários senões nessa história, mas com isso a gente está cada vez mais melhorando a gestão do nosso negócio, tá? E com esse tipo de ação dentro da empresa, a gente consegue ter uma melhor criação e mesmo ver quem são as nossas lideranças, tá? Me atrapalhei, né, gente? Mas tudo bem. E aí, definir um organograma. O que é um organograma? Dentro da minha empresa, o maior problema é uma empresa onde ninguém sabe o que faz e todo mundo faz de tudo. Isso é a pior coisa que pode acontecer para qualquer negócio. Em qualquer empresa tem que existir a pirâmide. Lembram que a gente já falou de pirâmide? O que é a pirâmide? São as pessoas que estão dentro desse organograma, que vai desde a pessoa da base, no caso de um restaurante, a pessoa que vai lavar a louça, o apoio da salada, o apoio da confeitaria, indo para os que são os responsáveis, até chegar no chefe. Então, estabelecer organograma e estabelecer regras e definir funções de cada pessoa é muito importante. E isso também eleva de forma muito significativa a nossa produtividade. Gente, repetindo, isso pode ser para qualquer tipo de empresa, para uma clínica de estética, para uma fábrica de lingerie, para fábrica de biscoito, para hamburgueria, para o restaurante. Qualquer estrutura tem que ter um organograma. Como uma família. Uma família. Tem a pessoa que é o comandante, seja ele ou ela, tem quem está embaixo, 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 e é assim que a família se estrutura, tá? E aí, a gente tem que pensar também em inovação. Lembra que nós começamos hoje falando que o começo da nossa história foi assim, estamos num momento de guerra.
né? É uma guerra biológica e que estamos todos dentro de casa. E a gente tem que definir o que nós vamos fazer daqui para frente. Quem continuar do jeito que estava não vai sobreviver. É o que está sendo vislumbrado. Hoje eu estava lendo uma matéria que foi muito bacana, porque ele falava assim, é o final do século XX. Nós efetivamente agora estamos entrando no século XXI, tá? Que é esse século da inovação, é o século da digitalização. Então nós vamos ter que nos adaptar a isso, a mudar essa forma de viver. Cada vez mais digital, cada vez mais menos pessoal e mais digital. Tudo que nós fizermos tem que estar controlado, tem que estar certinho, planificado, com sistema operacional. Não dá mais para ficar no caderninho na comanda manual. Que seja uma fábrica, que seja um restaurante, que seja o consultório do dentista. Não dá mais. Hoje, o que a gente precisa ter são sistemas de gestão, tá? E isso é uma inovação. Inovação em equipamentos, inovação em forma de treinamento, em concepção da forma de enxergar o nosso cliente. Também hoje, de novo, eu tô aproveitando muito para estudar, tá, gente? Para ver o que as pessoas estão falando e tudo mais. E hoje, uma das coisas mais importantes que eu acho também que eu escutei foi assim, que a forma, ela tá simplesmente se transformando. Se eu sou hoje um restaurante, eu não posso simplesmente pegar, tô fechado, eu pegar e assim, tipo, aquele cliente que vinha toda semana, ele vai vir daqui um mês. Não, lembra o cliente que você tá aí. Precisamos nos manter vivos e ao mesmo tempo, o tempo inteiro aparecendo, mostrando que estamos vivos, tá? Existem hoje também, quando a gente vai falar em produtividade, em gestão, existem vários aplicativos hoje que nos ajudam a verificar o desempenho, o que a gente ou as pessoas do nosso grupo tem que fazer e coordenar todas essas ações. Inclusive saber se a pessoa terminou, em que tempo que ela terminou, se ela teve dificuldade, se não teve. Alguns deles, né, eu até anotei aqui, são a Asana, o Trello, o Teams, tem o Checklist Fácil. Então, assim, são vários aplicativos que hoje nos ajudam a ser mais produtivos e medir a nossa produtividade e a produtividade daqueles que estão trabalhando conosco, tá? Então, com eles, o que a gente pode? Medir o tempo do que tem que ser feito e se foi feito naquele tempo. Medir as ações. Eu fiz aquilo que era para ter sido feito, fulano fez, não fez. Se é necessária a contratação de outra pessoa ou inclusive a troca de alguém que não responda àquilo que está sendo feito e planejado. Gente, então resumindo, né, tudo que a gente falou hoje. Nós falamos bastante sobre ser produtivo. Ser produtivo na nossa vida pessoal e ser produtivo na nossa vida profissional. Na nossa vida profissional como gestores, levar para a empresa o nosso comportamento pessoal. Entender que a empresa é um espelho do seu gestor. Se você tem uma empresa que tem algum problema, que tem alguma coisa que você enxerga que não está legal, olha para aquilo que você está fazendo na sua vida pessoal, tá? Dentro dessa produtividade, o que é importante a gente ver estarmos sempre muito ligados com o que é para ser produzido e o índice que vai nos mostrar qual é essa produção, tá? Então, se eu vou fazer X biscoitos, quantas pessoas eu preciso para fazer aqueles biscoitos? Ou o equipamento que eu preciso, ou a quantidade de água, ou.
Quanto maior esse índice, quanto maior esse número, sinal que a minha produtividade é melhor e o meu custo ele fica mais baixo. Quanto menor esse número, significa que o meu custo está muito alto e provavelmente eu tenho problema aí de lucratividade e de resultado financeiro. Agradeço muito a tua presença, foi muito gostoso. Na quinta-feira eu vou estar de volta aqui com o Alexandre Robaza. O Alexandre, ele é gerente do Sebrae na área de inovação e nós vamos estar aqui conversando com você sobre várias coisas que o Sebrae está fazendo. Ele vai mostrar, né, ele vai dar pra gente a visão do que ele está vendo quanto à necessidade de inovação e eu acho que vai ser muito bacana. Te espero. Beijo, boa noite.